Havendo norma legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da sessão anterior. Expediente. Nenhuma, Excelência. Barra do Amil Camargo, Excelência, tem um acordo, Excelência. Está com a palavra. A matéria que trata aquela questão da aposentadoria por insalubridade, utilizando-se a documentação que já foi referida com as nuances do julgamento do Mandado de Segurança 2017-03737, disto 8. Impetrante Sebastião Paulino da Costa. A emenda é a seguinte: mandado de segurança, servidor público estadual, ocupante de cargo médico, aposentadoria especial, preliminar de legitimidade passiva, arguída pelo secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos. Rejeição. Mérito. Pedido administrativo de aposentadoria especial, indeferimento, violação ao direito líquido e certo do impetrante, comprovação de exercício de labor em condições insalubres, de forma permanente, não ocasional nem intermitente por período de tempo superior a 25 anos. Juntada de prova documental consubstanciada no perfil psicográfico previdenciário, PPP, e no laudo técnico Condições Ambientais de Trabalho, LTCAT, individual, expedido pela própria Administração Pública Estadual, preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial na forma do artigo 57 cap do Regime Geral da Previdência Social, aplicação do enunciado da súmula vinculante número 33 do STF, precedentes deste Tribunal de Justiça, ingresso de serviço público antes da edição das emendas constitucionais 98 e 2003, aposentadoria com proventos integrais e paridade, concessão da segurança. O acórdão segue no seguinte redação, senhor presidente. Acórdão os desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste egresso Tribunal de Justiça, a unanimidade de votos em consonância com o opinamento ministerial, em registro preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo secretário de Administração e de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, no mérito, por maioria, em consonância parcial com o parecer do parquê, considera segurança para determinar que as autoridades impetradas procedam à aposentadoria especial do impetrante com proventos integrais e paridade no termo do artigo 57, caput do Regime Geral de Previdência Social, vencido o relator, desembargador Saraiva, que a denegava. Redator para o acórdão, este que faz a leitura. Segue datado e assinado. Lido e aprovado, senhor. Mandado de segurança com liminar 2017-1551. 6. Impetrado Francisco Xavier Leonês. É o que eu falei. Impetrado Comando Geral da Polícia Militar. Barra do Júlio Nunes, relator. É o que eu disse a Vossa Excelência, que não está em mesa. Não está em mesa. 4. 2. Mandado de segurança com liminar 2017-65431. Impetrado Adjano Jair Carneiro e Silva e outro. Impetrando o governador do Estado do Rio Grande do Norte, com sustentação oral. Barra do Evaldo Pereira, relator. Está em mesa, Excelência. Excelência, Advogado, está presente? O voto está disponibilizado. Excelência. Trata-se daquela matéria... Não, pode ocupar, estou antecipando o relatório aqui. Trata-se daquela matéria já por demais conhecida da Corte, que é a nomeação para cargos de professor em educação especial. Aquela questão de intérprete, tradutor de Libras. De forma que, se Sua Excelência advogada quiser dispensar o relatório... Excelência tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente dessa egregia corte, doutor Expedito Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor desembargador-relator Vivaldo Pinheiro, desembargadores e desembargadoras, advogados, colegas, professores, tradutores e intérpretes de Libras, serventuários da Justiça, representante do Ministério Público e demais presentes. Minhas saudações. Antes de adentrar no cerne meritório da presente questão, gostaria de destacar a relevância do presente julgamento, no que tange à abrangência da decisão a qual será tomada por esta Corte, pois não se trata apenas da busca da nomeação dos aprovados do cargo de professor, tradutor e intérprete de Libras, mas do imprescindível e vital trabalho que será prestado por eles na comunidade surda norte rio-grandense. Digo com toda a propriedade, pois também sou irmã de surda e, além de ser advogada, eu sou intérprete e também instrutora de surda, de Libras.
que é impossível se oferecer uma educação ao surdo sem a pessoa do professor tradutor e intérprete. É injusto e desumano obrigar um indivíduo surdo a frequentar aulas oralizadas para apenas ser um número na estatística de deficientes matriculados e não adequar a metodologia à sua necessidade. Ser deficiente nesse contexto é angustiante e desesperador, pois o Estado que deve incluir está constrangendo. Acredito que essa benemérita corte tem a sóbria noção de que a decisão refletirá no futuro do cidadão surdo norte-riograndense, que a garantia à educação prometida na Carta Magna para alçar seus sonhos e vivenciar a verdadeira inclusão. Partindo para o mérito, esta corte vinha decidindo pela nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de professor tradutor e intérprete de Libras. Ocorre que, em um dado momento, de forma equivocada, foi passada uma informação distorcida acerca de peço vênia, de uma também equivocada ação civil pública, de número 0800 480, dígito 52, 2017, 820, 5001, e 0800 157, dígito 81, 2016, 820, 5001, as quais tiveram decisões, sim, mas em nenhum momento as acertadas decisões prejudicaram os direitos dos impetrantes a serem nomeados nos cargos dos quais eles fizeram o concurso, qual seja professor, tradutor e intérprete de Libras. Pelo contrário, o juiz Geraldo Antônio de Mota, sabiamente e respaldado por forte arcabouço jurídico, ele concedeu parcialmente, mas no que tange a nomeação dos professores tradutores e intérpretes de Libras, assim decidiu, abre aspas, o edital quantifica o número de vagas para o cargo de professor, muito embora uma divisão entre as disciplinas que serão ministradas, particularizando-as em matemática, língua portuguesa, língua inglesa, e também com habilitação para atender a estudantes com necessidades especiais. Daí a simbologia de tradutor e intérprete de Libras. E continua. Na hipótese de aprovação de candidatos nessa modalidade, tradutor e intérprete de Libras, seguindo a ordem classificatória, ficará a parte ré obrigada à nomeação. Ora, não há, na decisão da liminar, em nenhum momento, a suspensão da nomeação dos candidatos aprovados a esse cargo. Vale salientar que não há nenhum recurso interposto acerca dessa decisão. A suspensão aduzida é a da ação civil pública e não da nomeação, se não vejamos. Na ação civil pública 0800 480, dígito 52, 2017, 820, 5001, em 31 de março de 2017, foi acordado que ficam suspensas a presente ação, bem como a ação civil pública 0800 157, 81, 2016, pelo prazo de 6 meses a partir desta data. A ação está suspensa. Nítido está que em nenhum momento, em alguma ação, a suspensão da nomeação dos candidatos aprovados houve. Assim, venho reiterar o pedido já exposto no presente feito, requerendo que o desembargador Vivaldo Pinheiro, ora relator, mantenha a linha de entendimento de concessão da ordem em nomear os candidatos aprovados. E os demais que foram levados a erro, a entender que, de maneira diversa, a matéria ora exposta, que possam mudar o seu pensamento. Gostaria de encerrar minhas palavras com a frase que eu ouvi de um brilhante desembargador dessa corte.
O tribunal tem em seu nome justiça, e não tribunal de leis. E posso parafrasear. Essas palavras ditas por um membro dessa corte traz um sentimento de segurança e a esperança de que podemos acreditar que a justiça pode ser vivenciada nesse caso. Eu agradeço a todos. O voto está disponibilizado. Os impetrantes alegam que foram aprovados e classificados dentro do número de vagas, que eram 140. E eu sintetizo dizendo que, independente da colocação dos autores no certame em análise, o caso concreto ostenta particularidade também já analisada por esta Corte, recentemente, no sentido de que o referido cargo não existe na estrutura organizacional do Estado, sendo necessária a sua prévia criação por meio de lei. Aí cito aqui precedentes bem recentes, da relatoria do desembargador Virgílio Macedo, agora em março de 2018, caso idêntico, em que a Corte denegou a segurança. Desembargador Mauri Moura, também, 31 de janeiro de 2018, em que Sua Excelência na emenda diz: constitucional administrativo, mandado de segurança, pretensão de nomeação em concurso público para o cargo de professor de educação especial, intérprete, tradutor de Libras, número na 12ª DIRED, candidato aprovado na primeira colocação, impossibilidade, cargo para o qual restou aprovado o impetrante, que não compõe a estrutura organizacional do Estado, falta de previsão no Estatuto do Magistério Estadual, Lei Complementar 322 de 2006, do cargo de professor em educação especial, intérprete, tradutor de Libras, matéria que é objeto de ação civil pública, ausência de direito líquido certo, denegação da segurança. Uma outra da desembargadora Maria Zeneide, também bem recente, dia 8 de novembro de 2017. E digo, registre-se por oportuno que nos autos do supramencionado mandado de segurança da relatoria da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, o Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, prestou informações no sentido de que a convocação para os referidos cargos, entre aspas, estão suspensas em razão da ação civil pública sob número tal, ajuizada pelo Ministério Público do Estado, bem como questionada pela ação civil pública de número tal, em que se questiona o fato de não estar previsto no Estatuto do Magistério Estadual, Lei Complementar Estadual 322 de 2006, o cargo de professor em educação especial, intérprete, tradutor de Libras, fecha aspas. Destaco mais uma vez parte aqui do voto do desembargador Mauri, em que ele, Sua Excelência, diz que houve a celebração do acordo em audiência realizada no dia 21 de março de 2017, tendente a resolver a questão da ausência de profissionais de previsão legal, criando o cargo em questão, bem como o feito judicial citado ainda se encontra pendente de julgamento. E, em síntese, concluo o meu voto em dissonância com o parecer da 11ª Procuradoria, denegando a segurança. É como eu estou encaminhando o voto, Excelência. Algum voto divergente? Maus votos. Desembargador Amauri. Desculpe. Desembargador Saraiva. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, é de reconhecer a importância que esses professores especializados têm para a sociedade, como necessário também a questão da integração daqueles que necessitam tanto de um acesso, de uma educação de qualidade. Mas, entretanto, por uma questão que já está sendo provocada perante o Judiciário, nós somos obrigados a adotar essa posição, tendo em vista que há ação civil pública já discutindo essa matéria. É um impedimento até de ordem processual, nos impede de ir adiante. Eu acompanho, apesar de saber de toda a relevância da matéria, e espero que seja resolvido da forma mais rápida possível, mais breve, para que possamos dar seguimento a essa apreciação dessas questões. Mas acompanho o relator. Desembargador Leomano Mota. Excelência, corroborando as palavras do desembargador Amilcar, essa é uma matéria que tem sido trazida aqui já algumas vezes a debate, não diria a debate, mas tem sido trazida a apreciação. Eu ouvi atentamente a nobre advogada da tribuna, e, para além do que foi dito, nós sabemos da necessidade da inclusão, da necessidade de
de que o Estado tenha professores para assistir às pessoas com essas necessidades especiais. O que, claro, ainda bem que está sendo discutido na ação civil pública, mas causa espécie que o Estado faça publicar um edital para um cargo que não existe. Isso é terrível. E nós nos vemos diante de situações como essa, como disse o desembargador relator e também o desembargador Amilcar Maia, processualmente nós não temos como fugir desse resultado. Mas causa espécie, e eu acho que o Estado deveria ser penalizado de alguma forma, porque como é que se publica um edital para prover um cargo que não existe? Não é? Só esse questionamento já seria suficiente para mostrar a gravidade da situação diante da qual nos encontramos. Mas, infelizmente, temos que nos submeter à questão processual, razão pela qual acompanho o relator, que não poderiam fugir dessa conclusão. Virgínio Macedo. Também, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Desembargador Zeneide Bezerra. Desembargador Ibanez Monteiro. De acordo com o relator. Do Glauber Rego. Senhor presidente, eu parabenizo a advogada, mas pelas mesmas razões do que disse o desembargador Dilermando, não tem como ter uma postura diferente do voto do relator. Se não existe o cargo, não tem como conceder a segurança para que ela ocupe um espaço que não existe. Então, eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Com o relator. Desembargador Cornélio Alves. Também. Da Mauri Moura. Desembargador Judito Nunes. Excelência, ainda que louvando a sustentação da nobre advogada e fazendo os mesmos registros já feitos aqui pelo desembargador Amilcar, desembargador Dilermando, desembargador Glauber, eu não vejo como ser feita uma nomeação para um cargo inexistente. Eu acompanho o relator. Desembargador Roberto Guedes. Eu acompanho também o relator. Desembargador João Rebouças. Bem, senhor presidente, parabenizando a advogada pela excelência da sustentação, me acosto a argumentações dos colegas que me antecederam e acompanho o relator. Pois nós, proclamando na unanimidade nos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. Lido e aprovado, denegação da outra. O agravo interno de mandato de segurança 2017, 10.6878, em agravante Isabelle Cristina de Silva Ramalho, agravo de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator do desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. Não sei se será dispensada a relatura do... Pois não, excelência. Dispensa o relatório, excelência. Um agravo interno tem sustentação. É um agravo interno, tem. Cabe sustentação, senhor presidente. O desembargador está me orientando aqui. Agravo interno não cabe sustentação. Quando extingue, cabe. Por causa da extinção. excelência. Ok. Não sei se dispensa o relatório. Dispensa o relatório, excelência. Tem 15 minutos, vossa excelência. Senhor presidente, desembargador Expedito Ferreira, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes desta Egrégia Corte de Justiça, membro do Ministério Público, demais serventuários aqui presentes, colegas advogados. O processo em questão primeiramente, tem raiz numa ação de processo de conhecimento, onde a autoridade coatora proferiu decisão interlocutória e estou aqui discutindo a decisão interlocutória. Não pude discutir pelo agravo do instrumento, pois o artigo 1015 do novo CPC, como é de conhecimento de todos, o rol é taxativo. Entretanto, a doutrina acompanhada da jurisprudência permite que o advogado possa interpor mandado de segurança com o fim de questionar decisão interlocutória que não esteja abarcada pelo rol do artigo 1015 do CPC. E assim eu procedi e entrei com mandado de segurança, que tem fundamento no fato de que no processo de conhecimento a autoridade coatora, o juiz da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, determinou a realização, as folhas 144 dos autos,
de uma perícia, que esta perícia seria acompanhada necessariamente do documento do contrato original. E aí, na oportunidade, a autoridade coautora sempre fixou. Intime-se a parte ré para a apresentação da via original do documento de folhas 41 para 5 dias. Isso as folhas 144. As folhas 146, a parte ré no processo, que São Jorge de Riachuelo disse, eu não tenho mais o documento original. Aí, as folhas 147, a autoridade coautora, o juiz, o respeitado magistrado da 5ª Vara Civil, o doutor Lamarque Araújo Teotônio, decidiu no sentido de dar continuidade, de dar impulso ao processo, mesmo sem um documento original, para que fosse realizada a perícia. Excelência, a minha argumentação é de que, na hora que a parte contrária no processo de conhecimento, a Jorge Riachuelo, não apresentou o documento original, que ele acabou atraindo contra si a preclusão, os efeitos da preclusão, matéria de ordem pública, e que deve incidir no processo de conhecimento, mas a autoridade coautora desconsiderou essa situação e simplesmente despachou as folhas 147, dizendo que o processo deveria ir para o núcleo de perícia do Tribunal de Justiça, que seria oficiado para realizar a perícia nos moldes em que estava o processo, ou seja, sem documento original nos autos. Queria fazer uma breve abrir parêntese brevemente para dizer o seguinte, que o relator desse mandado de segurança, o excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, ele destacou que eu estaria discutindo a decisão interlocutória de folhas 144, que foi quando o magistrado da 5ª Vara Civil, autoridade coautora, determinou que fosse apresentado a via original para que fosse realizada a perícia. Entretanto, o momento em que houve ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante surge quando as folhas 146, posterior a esse despacho, ele relata que não tinha o documento original. E a ofensa cristaliza-se quando as folhas 147, a autoridade coautora determina que haja o ofício ao Núcleo de Perícia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que fosse realizada a perícia sem o documento original. A existência de ofensa de direito certo surge no despacho de folhas 147 e não no despacho de folhas 144, conforme entendimento do respeitado magistrado, relator, desembargador, relator desse processo de mandado de segurança. Por fim, Excelência, destaco que a preclusão ela é manifesta nos autos. Na hora que a autoridade coautora coloca as folhas, colocou em despacho, dizendo para que a parte requerida naquele processo de conhecimento apresentasse os originais, ele fez isso, obviamente, para ser cumprido. Intime-se a parte ré para a apresentação da via original do documento de folhas 41. Apresentado o documento pela ré, oficia-se a núcleo de perícias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para cumprimento de determinação supra. Então, era uma ordem que foi descumprida. E ordem judicial é para ser cumprida. E a parte requerida no processo de conhecimento não cumpriu com a ordem, e o que aconteceu foi que o juiz desconsiderou esse descumprimento e determinou o seguimento, o impulso processual com a realização de perícia da forma como ele não quis. Ele queria com o documento original e não como estava nos autos. Portanto, eu peço a Vossas Excelências que apliquem a preclusão no caso e que torne sem efeito a decisão interlocutória no processo de conhecimento que determinou que fosse oficiado o Núcleo de Perícia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
pois houve patente preclusão, conforme detidamente demonstrado nos autos. Nesses termos, peço deferimento. Relator com a palavra. Senhor presidente, eu parabenizo o ilustre advogado. E, sendo objetivo, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso nos termos do voto disponibilizado e resumi a emenda da seguinte maneira. Mandado de segurança, decisão indeferitória desordial, artigo 10 da Lei 12.016, impetração do mandamos em face de despacho que apenasmente determinava o cumprimento de decisão anterior, entre parênteses, realização de perícia grafoteca. Transcurso do rito após 120 dias, mais de um ano, da ciência do ato requestado, decadência, caracterizada com o transcurso do prazo pronunciado no artigo 23 da Lei 12.016. Precedentes desta Corte, inclusive da Lavra de Desembargador Vigílio, deciso mantido conhecimento e desprovimento. Alguma divergência ao nome da Só um questionamento ao relator. Pois não, senhor. Desembargador Saraiva, o advogado falou na tribuna que a decisão, na verdade, não, que Vossa Excelência tomou como marca inicial para configurar a decadência não seria aquela primeira do ano de 2016, mas sim uma outra. Não, eu que constatei... determina a realização Eu constatei o transcurso de um ano... A contar de... A contar de que data? Do fato em si. De qual data? Da determinação do juiz. Tem mais, porque tem mais de uma aqui na... Se baseou na decisão que foi de 144, o advogado disse que 144. Ele disse que era... Esse é 146, me parece. Devendo fazer com base no documento Folha 41. 1º de março de 2016. Em seguida, em data 31 de maio, está aí no voto, proferiu o seguinte despacho, eu transcrevo. Diante do informado pela parte ré, através da edição de folha 96, cumpre a edição de folha 94, quanto ao ofício do núcleo de perícia do TJRN, para a realização da prova pericial. Então, uma nova data, né? Esse 31 de maio de 2017. Ora, de clarização lá que o despacho do transcrito apenas determina o cumprimento da decisão proferida anteriormente. Daí, como assentado monocraticamente, mandamos sido manejado somente no dia 30 de 8 de 2017, configurada se acha a decadência. Então, é nessa linha aí, senhor. Mas a Tuzinada disse, essa... 31 de maio, 30 de 8. 3 datas aí. Março, maio e agosto, o ajuizamento do mandante. Essa decisão de folha 100, porque a questão é em relação às decisões. Decadência. Vossa Excelência reconheceu a decadência. Foi, mais 120. Mas o argumento é de que não seria, o mandato de segurança foi impetrado não contra a decisão de folha 142, mas 144, mas 146. Isso. 47. 147, né? É. Que decisão seria essa? 147 é o item 9 do meu voto. Sim. Diante do informado pela parte ré, através da petição de folha 96, cumpre-se a decisão de folha 94, quanto ao ofício ao núcleo de perícia TJRN para a realização da prova pericial, se possível, com os documentos constantes dos autos, conforme já debatido na dita decisão. Ele já havia decidido, ele apenas reiterou o que havia decidido. Então, o prazo, em tese, é o originário, né? Senhor presidente, eu vou pedir vista. Vistas ao desembargador Glauber Rego. Alguns senhores vão... Vossa Excelência vão... Aguardo o voto, visto. Com certeza. O 30 é só uma preferência, desembargador Saraiva Sobrinho. Gasto mental em ação civil originária, Agravo Município de Santa Cruz, para estar agora nossa, vou Saraiva, o relator. Só a emenda, Excelência. Que eu estou conhecendo e desprovendo também nos termos do que discutiu, o voto já disponibilizado. Agravo interno em ação civil originária, decisão julgando improcedente o pleito inicial e extinguindo o feito com julgamento de mérito, isenção de CMS pelo Estado, possibilidade em decorrência do poder tributário, tema 653 do STF, constitucionado declarado em sede de repercussão geral, RS 705-423, Sergipe, inadequação do tema 42, ausência de arrecadação do tributo, recurso conhecido e desprovido, senhor presidente. Há uma divergência ao nome da voto relator. Só para esclarecimento, senhor presidente, porque eu recebi o memorial, não sei se os colegas também receberam, e
foi evidente que o Estado perdeu o prazo para rescisória. E atualmente está na fase de execução desse julgado. E tem Precedente precedente aqui na aqui na corte com a relatoria da desembargadora Judite, se não estou enganado. Foi meu, uma rescisória. Isso. Sim, que não cabe. Porque a repercussão geral, ela é posterior ao trânsito em julgado. Então, ela teria reflexos, eventualmente, numa rescisória, mas, no caso aqui concreto, já está na fase de execução. É. Sim, pois Então, a decisão da Corte, da relatoria da desembargadora Judite, ela foi redatora para o acórdão, é de que de não admitir a rescisória. Pois é. Nesses casos. Mas, não é? Então, não admitida a rescisória, o que vale dizer? Transitou em julgado a decisão e abre-se naturalmente o processo de cumprimento do acórdão. É o que está se pretendendo aqui. pois é, mas aí... A rigor, eu devo até dizer à Corte que, no caso, desse processo que não admitiu rescisória, eu fui vencido, o desembargador Saravia me acompanhou, o desembargador Cláudio Santos e o desembargador Ibanez. E o desembargador Saraiva se mantém fiel ao entendimento da decisão, ao voto proferido no julgamento anterior, que foi exatamente com o meu pensamento, que admitia, não é isso, a rescisória para se discutir. Mas a Corte entendeu que não admite nem a rescisória. Então, o que se tem a fazer seria, naturalmente, executar o julgado. Pois é, mas aqui está se executando o julgado e nessa execução o desembargador Saraiva extinguiu a execução. Está extinguindo a execução. O problema é exatamente esse. Encontrando-se em julgado. Exatamente. Em face da inexigibilidade de título, não é? É outra coisa. Porque o Supremo ele tem a mas discussão com relação ao FPE e não ao ICMS. Tem essa discussão também dessa isenção. Eu estou seguindo, inclusive, Bador Maria, um precedente aqui da coisa, Bador Ibanez, agora no dia 10, dia 25 de outubro, onde ele diz: me permita a grave interna em ação civil originária, insurgência contra a decisão que julgou liminarmente em procedimento do pedido, artigo 32 do CPC, acordo proferido pelo TF no recurso estadual número tal, em repercussão geral. Precedente cuja tese jurídica é aplicável ao caso. A concessão de incentivos fiscais decorre do poder tributário do ente federado e não afronta a repartição de receitas prevista na Constituição. E não existe direito a reparto de tributo não arrecadado, recurso desprovido. Mas, desembargador Saraiva, me parece que o desembargador Ibanez é no recebimento da inicial. Desembargador Cláudio, pede vista dos autos? Não, eu voto no sentido contrário. Vota? Eu dou Podemos provimento tomar os legal. votos, né? Desembargador Amilcar primeiro, né? Amilcar Maia. Eu acompanho o relator. Relator. Desembargador Lermano Mota. O relator. Desembargador Vini Macedo. Relator. Desembargador Zeneide Bezerra. Convite, desembargador Zeneide Bezerra. Os outros estão com 4 votos Porque vistos. realmente, eu acho oportuno o pedido de vista, porque realmente essa matéria... Tem processo de veja bem, execução, né? o tribunal disse nem sequer cabia rescisória. A matéria transitou em julgado, agora nós vamos dizer que não cabe nem a execução? Não é? Porque não é isso que ele está dizendo? É isso. Eu não participei, desembargador Mauri, do julgamento em que foi proferido o voto da desembargadora Judite. Porque o Mas entendimento foi no sentido de que a rescisória não seria possível porque estaria se discutindo, seria afronta à súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que era a rescisória discutiria divergência de jurisprudência. Me parece que o sentido foi esse. Eu admitia porque entendia que a matéria era constitucional e que poderia ser vista através, mas a Corte, na sua douta maioria, entendeu que não. Mas agora, então, se não cabe a rescisória, nesses casos, a matéria transitou em julgado e é passível agora, naturalmente, de cumprimento. Da execução. Pois Da é. execução. Exatamente. Eu estou concordando com Vossa Excelência. Exatamente. Desembargador Cláudio Henrique. E a gente precisa ter cuidado porque vai... E aí o tribunal vai agora dizer que... Pode constar... E agora vai desconstituir o julgado
Se o tribunal já disse que nem mesmo na rescisória é possível. Olha, cara. Embargador Glauber Rico, pode constar o voto divergente de Vossa Excelência logo? Sim, pode constar. Pode constar. Eu Algum dou provimento ao Eu agravo. aguardo o voto de vista. Né? Também vou aguardar. Aguardo voto de vista. O 28 é apenas embargo da declaração de ação rescisória 2016, 3.459, embargado no meio do Campeiro Pinto e outro, embargado do Detran RN e Perne RN. Embargador Vivaldo é o relator. Sua preferência, Excelência. Embargo de declaração em ação rescisória. Eu estou dizendo, Excelência, que, na hipótese dos autos, o inconformismo apresentado pelos autores da ação rescisória não merece acolhida. Isto porque, ao contrário do afirmado em suas razões recursais, não houve omissão ou contradição alguma a ser suprida no acordo embargado, que enfrentou a controvérsia com a devida fundamentação e em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente nos limites necessários ao deslinde do feito. Digo que pretende-se apenas rediscutir a matéria, cito precedentes da Corte e, em suma, eu estou... ressalto, por fim, a impossibilidade de se atacar via embargos de declaração aspectos devidamente solucionados no aresto embargado, com o simples objetivo de pré-questionar a matéria, a míngua da existência de algum daqueles vícios. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos apresentados, mantendo o acordo embargado em todos os seus termos. Há algum voto divergente, algum destaque? Ao não dado ter voto relator, acorda com isso? Acompanho. Lei de aprovado. Segundo mandato, segurança com eliminado 2017, 16, 1520, Petra José Elias Júnior, Petra secretário da Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Voto Maria Zeneide Bezerra é a relatora. Tem medo, Excelência? Presidente, o segundo é igual ao 7, é matéria já conhecida desta Corte, é militar, né? Progressão e... Subsídio. É aquela caso de ter havido a progressão, mas não o devido... Tem algum idêntico igual? 2 e 7. 13, embargador O meu Glauber 15. Rico. O 15. 15, embargador Cornélio. 26, embargador Amauri. É um agravo interno que trata da mesma matéria. A unanimidade dos termos do relator pela denegação, né? O 16 também. O 16, pela concessão. Pela concessão, desculpa. Toda a proclamação pela concessão no termo de voto relator. Os acordos acompanham, lidos e aprovados. Agora o quinto, mandato de segurança com liminar 2017, 4717, 2, Petra Jerônimo Paiva de Silva e governador do Estado do Rio Grande do Norte, Valdo Osvaldo Pinheiro, relator. Excelência, o 5 e o 6 é a mesma matéria. Mandato de segurança, concurso público, professor de Sociologia, edital com previsão expressa de provimento imediato de um cargo vago, candidato aprovado em primeiro lugar, circunstância que afasta a hipótese da regra geral, que confere à administração o poder e dever de realizar a nomeação a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de validade do certame, entendimento que não se afasta dos direcionamentos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos especiais tais, direito de ser evidenciado, precedentes desta Corte, concessão da segurança. É aquela questão do provimento imediato. É provimento imediato. Edital constava. Em primeiro lugar. Aliás, todos os dois, né? Excelência é divergente. Por maioria, vencidas embargador Zeneide Bezerra, pela concessão. Eu acordo com esse líder aprovado. 5 e 6. Oitavo, mandato de segurança ser eliminado 2017, 36943, Petranté de Lano por Tavares Costa, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Zeneide, a relatora. O oitavo, Excelência. Vários precedentes. Sim, ela passou fora do número de vagas.
eram 35, ela passou nas 71 vagas. Eu estou Denegando a ordem. Pelos precedentes, alguma divergência, ao unanimidade teve voto do relator. O acordo com a lei de aprovado. O nono, mandato de segurança com liminar 2017, 23873, Betânia Franco e Alisson Pedro da Souza, Coordenador-Geral da PM, desembargador Ibanez é o relator, desembargador Zeneide está impedida. Senhor presidente, podemos julgar o 9, que Vossa Excelência identificou, e o 12, que trata da mesma matéria. O 12 é impetrante Rondei Maia de Moraes. A matéria é o policial subjúdice que pretende ser incluído na lista de promoção. Então, essa matéria ficou, depois de vários debates, inclusive de minha divergência, mudei de entendimento em função da lei nova, da lei complementar 618, que afasta esse impedimento. Então, concedendo a segurança. Estou concedendo a segurança, a emenda está assim posta. Constitucional administrativo, mandado de segurança policial militar impedido de progredir por estar subjúdice. Revogação dos artigos 13, 5º e artigo 18, 4º da Lei Complementar 515 de 2014, pelo artigo 2º da Lei Complementar 618 de 2018. Condição que não é mais impeditiva para o militar figurar no quadro de acesso ou venha a ser promovido. Necessidade de verificação pela autoridade impetrada do preenchimento dos demais requisitos exigidos para a promoção, concessão parcial da segurança. Estou concedendo parcialmente porque os demais requisitos administrativos, como o período, o lapso temporal para permanecer entre uma e outra progressão, deve ser aferido pelo comandante. E a recusa foi apenas por ele estar subjúdice. Então, não há nos autos prova de que o comando examinou os demais critérios para a promoção. Os demais critérios. Então, daí a concessão parcial. Preenchido os demais critérios, este impedimento está afastado. Voto pela concessão parcial, senhor presidente. 14, não, o 9 e o 12. 9 e 12. 9 e 12. Há alguma divergência? Eu tenho 14. 14 Igual, barra... nesse sentido. 14... Parcialmente? Parcial... Parcial ou... Parcialmente porque você preencheu demais requisitos. Sim. A ação penal... No quadro de acesso. Ele quer ele para o quadro de acesso, não é isso? A unanimidade teve voto do relator. Não é isso? O 10º. Mandato de segurança com liminar 2017, 89950, Pedro Rafael Albuquerque Feijó, impetrar presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Pastor Ibanez Monteiro é o relator. Presidente, esse é concurso público. A impetrante passou a figurar no quadro, dentro do número de vagas, por desistência de um candidato que foi nomeado para aquela vaga. Então, ela passou, a classificação dela passou a estar dentro do número de vagas. E o prazo de validade do edital expirou, o prazo de validade do concurso expirou, então eu entendo que está preenchido o critério para a concessão da segurança. Ela está hoje dentro do número de vagas e o prazo de validade do concurso expirou. Eu estou votando pela concessão da segurança. Alguma divergência, algum destaque? É o 10 esse? É o 10, número 10. O prazo expirou. A unanimidade nos termos do voto do relator. Acordo com a lei de aprovado. Mandato de segurança com livro eliminado 2017, 29246, Petrano Denise Gomes de Oliveira, Petrano Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Pastor Bandeira Mão do relator, 11º, excelência. Este é semelhante ao relatado pela desembargadora Zeneide. A candidata foi aprovada fora do número de vagas e eu estou a entender, conforme já decidido, que ela tem apenas uma mera expectativa de direito à nomeação. Estou votando pela denegação da segurança. Alguma divergência com destaque? Ao unanimidade teve o relator. Acordo com a lei de aprovado. 17º está aí mesmo, Aldo Amauri. O 17º... 18º, excelência. Seu pedido de vista, não é isso? Pois, excelência. No 17º, o embargador Oswaldo Pinheiro, o relator, são esses processos de conflito de competência. No caso, Currais novos. Currais novos, suscitante juiz do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Currais Novos, suscitado primeira vara civil da Comarca de Currais Novos.
Nesse primeiro caso, senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator, que entendeu pela fixação da competência do juízo de direito da Vara Civil da Comarca de Currais Novos para processar e julgar a demanda. Matéria já repetitiva. Aliás, sobre essas questões, eu acho até que o tribunal já poderia, dada a reiteração de decisões, já sumular a matéria, né? Pois não, desembargador Ibanez é vencido, né? Pois é, só hoje na pauta. Pois é. E no caso aqui eu estou acompanhando o relator. Desembargador, por maioria, né? Vencido desembargador Ibanez. Acordo com esse, ele de aprovado. O acordo do desembargador. Pelo relator. O 18, senhor presidente, eu gostaria... Sim. Para sumular, não é isso? Apresentar a súmula, né? Isso. No 18, senhor presidente, eu penso que a matéria merece um pouquinho mais de atenção, porque trata o pedido de vista da relatoria, o relator originário, desembargador Dilermando Mota, que trata exatamente também do conflito entre a segunda vara, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Natal, da segunda vara, e o do juizado especial. E envolve a discussão a respeito de perícia grafotécnica. Essa matéria, eu já havia feito alguma referência na sessão anterior, nos juizados especiais, as turmas, inclusive as turmas recursais, admitiam o processamento dessas ações perante o juizado. Argumento de se tratar de matéria não complexa. Mas isso trouxe para o juizado um problema de ordem alheia ao julgamento, que era pela impossibilidade da realização dessas perícias, porque eles encaminhavam para o ITEP, e já aí eu começo a entender que não se trata de matéria sem complexidade, e o ITEP depois começou a devolver esses processos, dizendo que não tinha condições de fazer essas perícias. Resultado dos processos, alguns foram extintos e outros, alguns juízes, inverteram o ânus da prova para determinar, nos casos dos bancos, em alguns casos, os bancos, para providenciar essa perícia. E gerou um impasse, e há de se indagar se a contenda não era, porque o banco é de se presumir que teria condições de pagar um perito para realizar esse exame, essa perícia. Mas, em se tratando de partes também hipossuficientes, quem era que iria pagar? Se inverter o ônus da prova para a outra parte também arcar com esse exame, não me pareceria razoável. Eu estou divergindo com todas as vendas do relator para entender que se trata, sim, de perícia de complexidade. Eu trago aqui, no meu voto, vista, Humberto Teodoro Júnior, que diz o seguinte: a prova técnica, reportando naturalmente, é o assunto em discussão, é admissível no juizado especial quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa. Artigo 35 caput. Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimento do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do juizado especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isso porque os juizados especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causa civil de menor complexidade. E aqui, a meu ver, senhor presidente, não se trata de
de matéria de pouca complexidade, porque essa perícia aqui admitida e essa a orientação jurisprudencial de vários tribunais, do Distrito Federal, do Paraná, dentre outros, ela não se resolve com a simples oitiva de um perito. É uma perícia que requer o emprego de uma técnica especializada e naturalmente, do emprego também de um trabalho que deve ser levado como até mesmo microscópico, e exames que exigem um detalhamento mais acurado, um conhecimento técnico específico que não se faz a olho nu. Não se constata a veracidade ou autenticidade de uma assinatura, por exemplo, com um exame a olho nu. Isso requer um aparelhamento específico destinado para esse mistério e, por isso, me parece que carrega aí um certo teor de complexidade que não pode ser resolvido com a simples oitiva do perito. Então, em audiência, que é essa a perícia admitida no âmbito do juizado especial. Então, sem me prender à leitura do meu voto, mesmo considerando os precedentes que o desembargador Guilhermando trouxe do próprio juizado, que realmente entendia dessa forma, mas que foi forçado a modificar o entendimento a partir da impossibilidade prática da realização dessas perícias no juizado, e mudou de entendimento, ainda que aqui ou ali alguns juízes mantenham ainda essa possibilidade de realização dessa perícia no âmbito do juizado especial. Concluindo, então, senhor presidente, eu peço todas as vênias, mesmo considerando o trabalho trazido pelo desembargador relator, que alude aqui a alguns precedentes das turmas recursais, para entender que, no caso, realmente, o exame grafotécnico, ele tem um conteúdo, sim, de complexidade, que não pode ser objeto de exame, de apreciação ou de realização perante o juizado especial, senhor presidente. Concluo, portanto, pela incompetência do juizado para, em casos que tais, processar e julgar esses feitos. Suscitante, No caso, o suscitante, juízo da vara da Fazenda Pública, a competência do juízo suscitante. Embargadora Judite Nunes. Excelência, eu posso Quer ouvir o relator, até excelência? eu acho Pois que não, tem que ser o excelência. relator. Eu sou e relator, depois- né? Pois não. Eu mantenho o voto, inclusive todas as vênias do bem lançado voto do desembargador Mauri, não só porque já a jurisprudência da própria turma recursal que eu trago no meu voto, como também eu entendo tecnicamente, porque eu tenho curso de grafoscopia feito pela Universidade do Distrito Federal e sei, todas as vezes, sei que o exame grafotécnico não é um exame complexo. Eu tenho curso de formação pela Universidade do Distrito Federal em grafoscopia. Então, mas o voto eu mantenho e respeito o voto do Sua Excelência, do desembargador Mauri, sempre bem lançado o voto do nosso decano. Embargador Virgílio Macedo. Com o relator. Doutora Maria Zeneide. Desembargador. Com o relator. Embargador Glauber Rego. Ivanei Monteiro, não? Já votou? Senhor presidente, eu, pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Senhor presidente, eu... Embargador Gilson Barbosa. Com o relator. Não, é porque eu pedi vista. Começa ali. Embargador Amorim já votou. Embargador Judite já votou também com o relator. Relator. Embargador Roberto Guedes.
Senhor presidente, aqui no caso concreto, o interessante é que tanto o polo são duas varas da Fazenda assim, porque é Fazenda Pública, né? Tanto o juizado da Fazenda Pública quanto a Guarda de Fazenda Pública. E uma coisa que foi muito interessante aqui no debate, mas só para orientar, que o núcleo de perícia hoje, que vai ter aprovado uma resolução por esse tribunal, não sei se foi no final do ano passado, início desse ano, e que o núcleo de perícia já está desenvolvendo para as pessoas hipossuficientes esse tipo de perícia, no caso, o exame grafotécnico, feito pelo próprio núcleo de perícia aqui do Tribunal de Justiça. E eu me acosto ao voto do relator, até mesmo pelos precedentes da turma recursal. Eu não acredito que tenha uma maior complexidade. E se tivesse for uma pessoa hipossuficiente, o próprio núcleo de perícia do tribunal está fazendo esses exames. Então, eu me acosto ao voto do relator. Apesar de aqui de brilhante voto de Barra do Amaury. Relator, minha costa de divergência. Apenas para... O suscitante? A divergência? Barra Vivaldo. Excelência, também pedindo vênia ao relator a minha costa de divergência. Salve, sobrinho. Eu peço vênia a divergência para acompanhar o relator, senhor presidente. Apenas, senhor presidente, Pois não, excelência. para ratificar, as turmas recursais mudaram o entendimento. Entendeu? Hoje, até mesmo, como eu disse, pela inviabilidade prática da realização desses exames. Eu não posso imaginar, respeitado naturalmente a peculiar inteligência do desembargador Dilermando, que entende que pode, com um simples olhar, identificar qual é uma assinatura verdadeira ou uma falsa. Não, eu não falei isso, que é um simples olhar. Eu falei que o exame grafotécnico é simples. Eu tenho curso... Pois é, simples para Vossa Excelência. Não é um simples olhar, não. Eu não falei no simples olhar, Excelência. Se é simples, Vossa Excelência naturalmente pode identificar. É uma perícia simples, mas não é um simples olhar, é uma perícia simples. Eu falei que é uma perícia simples, não é uma perícia complexa. Não é um simples olhar. Há uma diferença muito grande. Ela exige o exame a meu sentir, Vossa Excelência conhece bem melhor do que eu, não é? Mas ela exige um exame acurado, como, por exemplo, as características genéticas, né? Exige as características, o exame de características genéricas e genéticas, os elementos de grafia, enfim, todo um trabalho que você não pode, toda a orientação doutrinária em relação à possibilidade de exame de perícia no juizado especial, que é orientado pelos princípios da oralidade e simplicidade, eles estão a afirmar, e eu trouxe aqui Teodoro Júnior, Dinamarca e outros, nesse sentido, que aquela perícia que depende somente de um esclarecimento de um técnico especializado, de um profissional especializado. Barra do Amaury, você nos permite? Pois não, Excelência. E nós votamos aqui, com a divergência única do desembargador Ibanez, na questão do conflito lá de Currais Novos, definindo a competência da vara civil, por entender que a necessidade de uma eventual perícia contábil. Veja bem. Né? Que, na minha visão, seria mais simples do que o grafotécnico, com todo o respeito ao desembargador Perícia contábil é muito mais complexo. Mas aí, no caso lá, os cálculos foram apresentados, poderia até mesmo a parte contrária concordar, mas o pleno aqui, pelo fato de que a sentença expressamente diz que deve ser apurado em liquidação, entendeu que a competência era da vara civil. E agora não, agora tem a necessidade concreta de uma realização de perícia, uma dificuldade porque deficiência de quadro de pessoal aqui no ITEP, né? Essa é a realidade, essa é a realidade também. Os processos vão para lá e estão sendo devolvidos. A questão do núcleo está em implantação ainda, não tem essa realidade. A realidade que a gente convive, e aí é bem mais complexo de fato,
no processo criminal é uma demora demasiada nessa realização, que é incompatível com o juizado. Essa é a discussão. Pois é. excelência. Aí, é só justificando e ratificando o meu voto Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Respeitado, obviamente, a Para divergência. dizer que é exatamente essa discussão do processo. Hoje os processos e os juízes estão extinguindo esses processos. Sem querer polemizar, Excelência, Não é? desembargador Glauber, a discussão não chega a essa questão do núcleo de perícia, não tem nada a ver. Se a perícia grafotécnica é uma perícia complexa ou não. Ou então se extingue, não tem perícia no juzgado especial, pronto, simplesmente não tem perícia. Mas a perícia, desde que complexa, que não comporta o juzgado especial. Agora, eu trago meu voto com respeito aos demais que pensam diferente, não é? Mas mantenho o voto com todas as vênias que pensam diferente. Veja bem. Esse núcleo de perícia já está funcionando? Estava funcionando. Está o do contábil. Núcleo de Até perícia. mesmo porque vai precisar de um perito. O núcleo de perícia estava funcionando, foi suspenso as perícias, porque não tinha um programa, era o Excel, não tinha distribuição como nós temos aqui na Judiciária. A informática vai fazer o programa agora, dia 2 de abril, apresenta e vão começar a distribuições. Os peritos já estão cadastrados, começa a partir do dia 2 de abril. Senhor presidente, Novamente, já existia esse núcleo, então, 60 dias que está suspenso as perícias. senhor presidente, só para a questão do debate bem simples, é que no caso concreto, vai ser Fazenda Pública, ou a segunda vara da Fazenda Pública, ou o juizado da Fazenda Pública. Então, o Estado vai ter que arcar de alguma maneira, como é que seria isso? Porque fica nessa O situação. tribunal paga as perícias, justiça gratuita. Isso, Certo? que foi suficiente, né? Justiça gratuita, o tribunal só paga as perícias. Retomar o meu voto, só para acompanhar a divergência. A divergência, desembargadora. Sem querer insistir, porque a minha preocupação Zeneide, não é a aqui divergência. prevalência de entendimento, são exatamente os efeitos concretos e práticos que advirão do nosso julgamento, porque nós aqui que vamos definitivamente fixar a competência nessas questões, mas vamos trazer com todas as vênias um transtorno e esses processos vão ficar todos eles parados no juizado especial, o que conflita com o espírito maior que intuiu o legislador quando criou o juizado especial, esperando a realização de um exame grafotécnico, que exige quesitos, exige acompanhamento, tudo isso. Então, não é só porque a orientação, vou repetir, é nesse sentido, o perito é chamado para dizer essa assinatura é autêntica ou não. Ele não vai dizer isso numa audiência. Ele diz, não, excelência, eu vou levar para examinar. Não é assim. E isso já desconfigura, hoje já se contrapõe ao processo de celeridade, e de oralidade e de simplicidade que orientam os juizados especiais. E, no caso em particular, nós vamos criar um empecilho para o julgamento desse, como já está acontecendo. Os juízes lá estão extinguindo os processos. Já estão, porque pela inviabilidade da realização dessas perícias. Porque se fosse viável, o juiz chamaria, não, chama um perito aí para dizer aqui qual é a assinatura verdadeira ou qual é a assinatura falsa, estaria resolvido. Mas não há essa possibilidade. Pois não. O Tribunal do Paraná, conflito de competência, feito que reclama necessidade de exame grafotécnico, diverso, pois, da realização de perícia complexa incompatível com a competência dos juizados especiais. Aplicabilidade do artigo 10 da Lei nº 12.153 de 2009, da resolução tal, alterada pela resolução tal. Competência do 15º juizado, conflito improcedente, caminha todo nesse sentido. O Distrito Federal traga vários julgados nesse sentido. Toda a construção doutrinária no sentido de que se torna esse tipo de exame não se compatibiliza com os processos sujeitos ao julgamento dos juizados especiais e
concretamente, volto a dizer, vai trazer um transtorno e esses processos todos vão ficar parados no juizado especial, porque a partir daqui os juizados vão aplicar naturalmente a decisão do tribunal, ainda que pelo menos não tenha efeito vinculante, mas serve de orientação. E eles vão ficar parados esperando a nomeação de um perito grafotécnico e as perícias simplesmente não vão se realizar. Esse foi o olhar que eu tentei, naturalmente secundado pelo que eu trouxe, de doutrina e jurisprudência a respeito do tema. Mas respeito, fica decidido, então, que os processos serão julgados pelos juizados especiais, não é isso? Me parece que a conclusão foi essa. Embargador Amilcar Maia, voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vi atentamente as razões passadas pelo relator e pela divergência, e isso é a vantagem quem vota por último. E eu quero dizer inicialmente que concordo com o que disse do desembargador de Lermano, que a perícia grafotécnica é uma perícia simples, e ela é mais simples do que uma perícia judicial, uma perícia contábil, desembargador Glauco. O maior imbróglio que o Tribunal de Justiça tem em matéria de processo, que há mais de 20 anos vem enrolando, é decorrente de cálculos atualizados de referente à indenização mal feita, um processo que já rola há mais de 20 anos aqui pela Corte, da INASA. Concordo com o desembargador Ibanez disse que essas meras apresentações de cálculos para o juiz homologar vai retirar o processo da competência do juizado civil, quando matéria que poderia ser simplesmente avaliada pelo juiz. Isso realmente me preocupa. E, como disse, concordo com o desembargador Lermano. É uma perícia simples, mas eu não posso desconhecer o óbice de cunho prático, trazida pelo desembargador Amauri, que é a situação do ITEP e a dificuldade para a realização dessas perícias. Ademais, os problemas iniciais do nosso núcleo de perícias, que ainda está caminhando para uma devida consolidação. Isso aí a gente não pode desconhecer, sob pena de decidir num sentido e isso acabar sendo impactado pelos problemas de ordem prática. Nessa circunstância, e com essa situação, tendo em vista a realidade que temos no momento, no ITEP, e ainda na não consolidação do nosso núcleo de perícia, é que me vai fazer acompanhar a divergência. Mas, como disse, concordando com o desembargador de Lermano, de que a perícia grafotécnica é uma perícia simples. Quem atuou em vara criminal durante um certo tempo, vê comumente essas perícias que são realizadas em crimes de estelionato, falsificação de documento, e vê que essas perícias são realmente simples. É uma conclusão que não deixa margem para discussão. Ou o perito vai chegar e dizer, não, a assinatura é verdadeira, a assinatura é falsa. Mas nós não temos que desconhecer a questão prática. Ademais, até o próprio turma recursal, como disse o desembargador Amauri, ela parece que reviu o posicionamento anterior dela ante a esse óbice. E é por essa razão, senhor presidente, que eu acompanho a divergência. A questão da simplicidade, de fato, é subjetivo, né? E aí, não, estou dizendo assim, é subjetivo. É subjetivo. Não. Excelência. A liquidação do cálculo ela pode ser, de fato, mais demorada, mais complexa, mas pode também ser bastante simples e, tendo o magistrado conhecimento contábil, pode ele mesmo chegar a uma conclusão que chegaria um expert, dispensando até mesmo o contabilista. Dessa forma, a perícia, só concluindo, só concluindo, a perícia grafotécnica, ela não dispensa a realização por um expert. A outra não, a outra é dispensável. Por maioria, vencidos desembargadores, relator, desembargador Vigílio, desembargador Gils, desembargador Judite, desembargador Roberto Guedes, desembargador Sávio Sobrinho. Redator para o acorde, desembargadora Zeneide Bezerra. A divergência... Eu tomei meu voto para acompanhar a divergência. Com o relator. Foi vencido, Vossa Excelência. Eu retomei e votei pela divergência. Isso mesmo, pela divergência. A divergência foi por maioria. Depois de desembargador... A primeira divergência foi Vossa Excelência. A primeira divergência foi Vossa Excelência.
Eu, Embargador Vigílio. relator de Lermano, embargador Vigílio, embargador Gilson, embargadora Judite, embargador Roberto Guedes, embargador Saraiva. 7-6. Depois do relator, o primeiro voto divergente foi de embargadora Zeneide, redatora para o acórdão. Tem um embargo de declaração em mandado de segurança com vários precedentes que eu disponibilizei o voto, bastaria ler a ementa. É o 27, né, Excelência? É, se consentirem, se autorizarem, eu gostaria. Tá com a palavra. É o embargo de declaração no mandado de segurança 6056, embargante embargado, Estado do Rio Grande do Norte, embargante embargado, Roberto Imperador Filho, advogada Júlia Jales de Lira Silva. Ementa, Constitucional, Administrativo e Processual Civil, embargo de declaração em mandado de segurança. Recursos opostos pelas duas partes litigantes. Servidora Pública Estadual. Acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial pelo exercício ininterrupto e habitual de atividade insalubre. Embargos de impetrante. Alegação de pontual omissão quanto ao enfrentamento do pedido de retroação dos efeitos financeiros. Ocorrência, supressão do vício para consignar no acordo embargado que as parcelas pretéritas são devidas a partir do ajuizamento do mandamos. Embargos do ente público, alegação de omissão em torno do exame dos efeitos concretos da súmula vinculante número 33 do Supremo. Inocorrência, mera redesignação em relação ao entendimento jurídico firmado no julgado. Ausência dos vícios elencados na norma de regência. Acórdão que declarou expressamente a não incidência das regras de transição previstas nas emendas constitucionais citadas no recurso. Conhecimento dos dois recursos, rejeição do recurso estatal e acolhimento parcial dos embargos opostos pela parte impetrante. Foi, não, Excelência. Foi suficiente? Alguma divergência? Pronto. A unanimidade no termo do Eu voto peço da autorização para me retirar e digo que já votei em todos os processos que são do PJE. Do PJE, lido e aprovado, Excelência. E peço uma coisa também para me ausentar e passar a presidência para o embargador Gilson Barbosa. Assuma a presidência e passemos aos processos independentes de pauta. O desembargador Maurício Moura tem um conflito. Por gentileza, identifique o processo e proceda à leitura. O conflito aqui é juizado especial, suscitante, juízo do juizado especial cível e criminal da Fazenda Pública de Currais Novos e o da Vara Civil da Comarca de Currais Novos. Mais um daqueles repetitivo, senhor presidente. Eu digo o seguinte: processual civil, conflito negativo de competência, juizados especiais da Fazenda Pública, Justiça Comum, ação de execução de título judicial originada em demanda coletiva julgada na Justiça Comum, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, título executivo judicial ilíquito, incompatibilidade com o rito do juizado especial, incidência do disposto no artigo 38, parágrafo 1 da Lei 9.099, conflito conhecido para declarar a competência do juízo da Vara Civil da Comarca de Currais Novos. É o voto, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Desembargador Ibanez. Diverge. Alguma outra mais? Por maioria, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. O próximo é o desembargador amigo, que tem dois processos. Por gentileza, proceda à leitura. Presidente, são dois conflitos. Conflito negativo de competência 2017-01-4026, dígito 5. Esse tem vários precedentes. A emenda é simples: conflito negativo de competência, ação declaratória de inexistência de dívida, concomitante reparação por danos morais, demanda similar a outra movida pela autora contra diversa instituição bancária, alegada conexão por prejudicialidade, inocorrência, risco de decisões conflitantes não caracterizadas, ausência de identidade entre as relações jurídicas que deram ensejo ao juizamento das ações. Não incidência da regra do artigo 55, parágrafo 3º do CPC, preservação do princípio do juiz natural, precedente desta Corte, procedência do conflito, declarando a competência do juiz suscitado para conhecer da causa. Está aqui o precedente do desembargador Amauri, desembargador João Rebouças, aqui para ilustrar, a desembargadora Judite Nunes, também. Alguma manifestação a respeito?
Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Tem mais um, desembargador? Tenho, excelência. Por E aqui eu gentileza. cito precedentes de desembargador Ibanez, desembargador Cláudio, desembargador de Vossa Excelência também a respeito da matéria, que é aquela questão dos valores de causa inferior a 60 salários mínimos. Polo passivo da demanda formado pelo município de Areia Branca pela COSERN, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, precedentes desta Corte em procedência de conflito, competência do juiz suscitando para processar e julgar a ação. Como voto, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Desculpa. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O próximo é o desembargador Guilhermano, que tem um ponto. Esse é suscitante o juízo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Currais Novos, entre parte Josenilda Guilherme Bezerra da Silva, entre parte do município de Currais Novos, e o suscitado é o juízo da primeira vara da Comarca de Currais Novos. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva, complexidade da causa, necessidade de realização de perícia técnico contábil, procedimento incompatível com o rito dos juizados especiais, precedente desta Corte de Justiça, reconhecimento da competência do juízo suscitado. Alguma manifestação a respeito? Meu voto divergente. Registrado a divergência do desembargador Ibanez. Por maioria, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. Agora é a vez do desembargador Virgílio Macedo, que tem um processo, um conflito. Por gentileza. Da comarca de Natal e o juiz da terceira vara da Fazenda Pública da mesma comarca. Reconhecimento da prevenção do juízo suscitado. Registro de distribuição que torna o prevento o juízo. Artigo 59 do Código de Processo Civil. Ausência de circunstâncias que modifiquem a competência prevista no artigo 43 do mesmo Código. Conflito conhecido para declarar a competência do juiz suscitado da terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. E é como eu voto, senhor presidente, em consonância com o parecer do doutor Wendel Beethoven Ribeiro Agra. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O último conflito é da relatoria do desembargador Glauber Rego, que tem a palavra. Senhor presidente, está em mesa, é o conflito negativo de competência 2017-21-312-8. Suscitante juiz de direito do segundo juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da quarta vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. A discussão aqui é a mesma dessa de Currais Novos, só que a conclusão que eu chego é outra. Também a execução é fruto de uma ação coletiva, só que o título executivo, a parte dispositiva, tem a seguinte redação, abre aspas, a implantação imediata do acréscimo remuneratório derivado da Lei Complementar 432, dos contra-cheques dos substituídos do sindicato impetrante alcançados pela referida Lei Complementar Estadual, sindicalizados ou não, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas, e com os respectivos reflexos financeiros, bem como para garantir o pagamento dos valores devidos a partir da impetração do presente iurite após o trânsito em julgado, fecho aspas. E a diferença que faço é que, na sentença lá de Currais Novos, falava expressamente na necessidade de liquidação, e foi assegurado um título de hora extra, que poderá até mesmo demandar provas na fase de execução para se apurar esse valor aí, a questão da liquidação, o que não acontece aqui no caso concreto. E aí, dada a simplicidade que pode ser alcançado com a apresentação dos cálculos pelo exequente, e sendo ele abaixo de 60 salários mínimos, eu estou definindo, em harmonia com o parecer ministerial, a competência do segundo juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal. O voto está disponibilizado e qualquer... Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Concluídos os processos que independem de pauta, passemos então à pauta anterior, que é o número 19 da pauta, da relatoria do desembargador João Rebouças, que tem a palavra. Aliás, com um pedido de vista feito pelo desembargador Glauber. Não mesmo, é ação penal originária? É. Não mesmo. Não mesmo. O 20º é uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do desembargador Amauri, que tem a palavra. Não mesa, igualmente. Tem para disponibilizar, senhor presidente? Aí eu trago... Justificado, excelência.
Passemos ao 21º, a revisão criminal da relatoria do desembargador Vigílio Macedo, que tem a palavra. Certo. Justificado, excelência. Certo. Passemos, então, para o de número 23, da desembargadora Maria Zeneide, que tem a palavra. É uma ação civil originária. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu vou ler a emenda que, se acho suficiente, se não, a gente pode discutir. Administrativo e processual civil, ação civil originária, tem uma preliminar de não conhecimento parcial solicitada por mim, pleito que se prende, primeiro, a paralisação do movimento, o retorno imediato dos servidores públicos às suas atividades profissionais e a desocupação ou não, turbação processual dos prédios públicos. Eu estou dizendo da perda de objeto, porque a greve foi encerrada em 2014. Seguinte, ilegalidade da greve não evidenciada, ausência de provas quanto à abusividade e ilegalidade, satisfação dos requisitos previstos na Lei 7783/89, ainda, pedido de ressarcimento pelos danos causados por falta da arrecadação tributária em face do bloqueio ao acesso do prédio da CEMUT, que eu não estou acolhendo. A parte autora não demonstrou real prejuízo aos cofres públicos neste processo. Depois, declarar a ausência de representatividade do CISENAT junto aos servidores da saúde, que eu também não estou acolhendo, servidores representados pelo sindicato de abrangência municipal, conforme o estatuto. Pauta de reivindicação era atinente a todas as categorias de servidores do município. E, finalmente, eu estou conhecendo e estou pela parcial improcedência. Alguma manifestação a respeito? É o 23, é a 23 da pauta. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O 24º, embargos infringentes e de nulidade, também da relatoria de Vossa Excelência, que tem a palavra. Desembargadora Zeneide. Sim, pois não. O 24º. Já identificado o processo por Vossa Excelência, eu vou ler a emenda. O voto está aí disponibilizado. Aqui é direito penal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14 da Lei 10.826, 2006, embargos infringentes e de nulidade, pretensa absolvição, ação em estado de necessidade, é a tese posta pelo embargante. Impossibilidade, contexto fático probatório que demonstra a ausência de qualquer perigo, atual ou iminente, exigido na caracterização da excludente de ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal. Eu estou mantendo a decisão, não é, condenatória, recurso conhecido, mas desprovido. Esse processo de respeito à origem é que, só para, assim, um entendimento, a denúncia foi ocasionadora da condenação, que narra que no dia 30/8/14, por volta das 9 horas, policiais militares, atendendo à reclamação da presença de pessoas armadas num posto de gasolina, situado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, nessa capital, compareceram a este local e não encontraram os veículos Gol e Hilux, como informado. No entanto, realizaram revista nos ocupantes de 2 outros automóveis e lá estavam um Fiat e um GM, um Classic. Oportunidade em que foi encontrada uma pistola Taurus calibre 7,65 com carregador e 10 munições na cintura do embargante, o qual disse ser de propriedade do Correio que o acompanhava, Túlio César Moraes Guerra, que, àquela altura, estava dormindo no interior do veículo. Ele, no apelo, ele pontificou, primeiro, a tipicidade da conduta pelo fato de ser bombeiro militar e, supostamente, por essa condição, teria direito ao porte de arma. Segundo, pela inexigibilidade de conduta diversa, pois buscava evitar o mal maior, portando a arma de seu companheiro, eis que este se encontrava alcoolizado em via pública.
O voto vencedor do desembargador relator, Saravia Sobrinho, rejeitou referidos argumentos, asseverando a demonstração da tipicidade da conduta, bem assim a inexistência de prova do estado de perigo mencionado pelo requerente, embasador da tese de inexigibilidade de conduta diversa. Já, então, o desembargador Glauber Rego, divergindo da condenação, pondera que a atitude do embargante em retirar para si a arma do colega foi realizada para resguardar a incolumidade física dele em face de seu estado de embriaguez e dos demais presentes, pois já havia deixado cair o artefato por 2 vezes e, nessa condição, agiu em estado de necessidade. E aí, senhor presidente, como está aí as folhas 3, eu estou falando na prova que foi produzida, onde sobressaem os depoimentos dos policiais que fizeram a abordagem dos réus, os quais afirmaram que o embargante estava com uma arma em sua cintura, de propriedade do colega que estava ali embriagado e dormindo naquele carro. E, naquele momento, não havia brigas ou qualquer confusão no ambiente, consoante trechos que evidenciam, e estou aí trazendo esses trechos desses depoimentos. Por sua vez, o embargante disse em juízo que retirou a arma do amigo que estava dormindo, agindo assim de maneira preventiva, para que não ocorresse acidentes, uma vez que ele estava embriagado e o revólver já tinha caído, e estou trazendo também o depoimento dele. Com esses depoimentos, observo não ser possível a caracterização do estado de necessidade. Estou trazendo aí o artigo respectivo, estou trazendo uma construção doutrinária e, na realidade do feito, conforme asseverado pelo relator do acórdão, aspas, não há uma só prova a indicar a iminência do estado de perigo mencionado pelo recorrente. Conforme se infere nas suas próprias palavras, o segundo denunciado, apesar de ébrio, achava-se dormindo no interior do seu automóvel, ou seja, longe, muito longe de constituir uma ameaça aos ali presentes. E fecho aspas. Outra particularidade que merece destaque e afasta a existência de ameaças é o fato do embargante ter retirado a arma do corréu, sem que este sequer percebesse, pois, em seu interrogatório, o Túlio César disse que, quando foi acordado pelo policial que o abordou, não sabia que haviam lhe tirado o revólver. Claro, ele estava ali embriagado e dentro do carro. Ora, se o artefato foi subtraído pelo embargante sem qualquer resistência do réu, pois sequer percebeu que a arma lhe fora tomada e não existia qualquer briga ou confusão no local, de acordo com os depoimentos dos militares que fizeram a abordagem, pergunto, onde está o perigo concreto a autorizar o embargante a colocar o revólver na cintura a título de estado de necessidade? E eu estou dizendo da inexistência. Estou trazendo que esse cenário de ausência de perigo atual e iminente para o réu afasta o reconhecimento do alegado estado de necessidade, consoante jurisprudência que estou trazendo aí, e estou aí anotando no item 3, onde fala, o estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente em nenhum momento o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude nos termos do artigo 24. Essa é uma inteligência do desembargador Gilson Barbosa, em 9/8/16, na apelação criminal 2015, 12.1252. Ainda negritado, pedido de absolvição, em virtude da presença da excludente do estado de necessidade, incabível no caso concreto, inexistência de situação de risco iminente apta a ensejar o sacrifício de outro bem jurídico tutelado pelo Estado. Trago também ainda, nesse mesmo teor, da segunda Câmara, Renato Martins Jacó, da Tribunal de Minas Gerais, e também do Tribunal do Rio Grande do Sul, do relatoria de Newton Brasil. Enfim, com esses argumentos, nego provimento aos presentes embargos, infringentes de nulidade, mantendo a condenação, senhor presidente, é como voto. Alguma manifestação a respeito? Desembargador Amilcar. Eu gostaria de retirar-se alguma ajuda.
A arma, Era do não há outro. dúvida que era do outro. Era. O outro policial estava embriagado. Dormindo dentro do carro. Estava embriagado. Estava. Mas não estava com a arma, segundo a Não relatora. estava. Não estava porque o outro retirou, lógico, não é isso? É. Aí eu fico imaginando, é mais recomendável para a lei que o embriagado fique com a arma na cintura? Não, eu estou apenas discutindo o Instituto Jurídico. Não, que ele excelência. pediu, que é Vamos estado de fazer o seguinte, necessidade. eu vou fazer a seguinte comparação. Utilizando esse mesmo raciocínio, nós tivemos um motorista embriagado com a chave do carro e alguém tomar a chave desse veículo, ele vai estar cometendo um abuso, uma apropriação indébita. Ele não vai poder mais retirar a chave de um veículo de alguém, do motorista que esteja com essa chave, na iminência de pegar o seu carro, totalmente embriagado, algum outro achar que aquilo pode colocar a população em risco, resolver tomar a chave dele. Ele não pode, porque isso mas vai ser um abuso. A arma está provada que é do bombeiro militar. E o bombeiro militar aprova que ele estava embriagado. Não é isso, desembargador Glaucio? Mas qual é o... ali naquele momento, aquele fato, que a construção, no sentido diverso, foi exatamente do desembargador Saraiva, acompanhado pelo desembargador Gilson, onde está? Onde está esse perigo? Excelência, o homem estava embriagado. Os dois estavam dentro do carro. Ele viu o risco Os do dois colega, já estavam- tinha deixado, as pessoas já tinham visto ele derrubar a arma 2 vezes. Ali dentro. E a senhora acha que isso não seria um risco? No ambiente? Não, eu não. Não? Eu, E os dois são eu- militares, essa é a particularidade. Aí os dois ainda eram militares? Os dois. Sim. Embargador bombeiros. amigo, presidente, eu sou um revisor e gostaria de manifestar meu voto. Pois não. E depois aí os demais vão debater, porque eu Desembargador trago amigo, um concorda argumento. de Eu passar tenho- a palavra para ele? Pronto, ele já não tem mais dúvida? Vossa Excelência tem a palavra. Pronto. Bom, então, o relatório é feito pela desembargadora Zeneide, e eu começo meu voto a analisar a questão jurídica apenas, porque os fatos foram descritos. O embargante foi responsabilizado penalmente pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2013. Eu quero dizer que meu voto de revisão também está disponível na minha pasta pauta anterior. E vocês podem acompanhar. Então, descrevo aqui o artigo 14, penso que a redação do texto legal está no voto da relatora, não precisa eu fazer a leitura. A Câmara Criminal, por maioria de votos, manteve a condenação. Os embargantes visam a fazer prevalecer o voto divergente, que concluiu por afastar a condenação, por entender que caracterizado o estado de necessidade, nos termos do artigo 386, inciso 6º do Código Penal. A conduta imputada ao embargante consiste no seguinte fato: no dia 30 de agosto de 2014, por volta das 9 horas, policiais militares, atendendo à reclamação da presença de pessoas armadas num posto de gasolina situado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, nesta capital, compareceram ao local, não encontraram os veículos Gol e Hilux informados na denúncia. No entanto, realizaram a revista nos ocupantes de 2 outros automóveis que lá estavam, um Fiat Punto e um GM Classic. Oportunidade em que foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 7,65, com carregador e 10 munições na cintura do embargante, o qual disse ser de propriedade do Correio que o acompanhava, Túlio César Moraes Guerra, que, àquela altura, estava dormindo no interior do veículo. E aí começa minha análise, senhor presidente, dizendo: o artigo 6º, inciso 2º, parágrafo 1º da Lei 10.826, dispõe, essa leitura é importante para a compreensão: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. O importante é que os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, portanto, os policiais, militares e bombeiros. As pessoas previstas, que são os dois que respondem ao processo, o embargante e o outro que não está a responder este processo. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular. A leitura do texto é importante, porque veja que não é só
o porte de arma institucional, a arma pertencente ao comando à Polícia Militar. Inclusive, particular, de propriedade particular, ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional para aqueles constantes dos incisos 1, 2, 5 e 6, com a redação dada pela Lei 11.706 de 2008. Como premissa, se o embargante possui autorização legal para portar arma de fogo da instituição ou particular, em serviço ou fora dele, em decorrência da natureza própria de sua atividade funcional, não comete crime de porte ilegal de arma de fogo. Aqui é a minha interpretação. A conduta punível é portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ele tem autorização. Logo, falta um dos elementos do tipo, que é a não autorização. E ele tem autorização legal, independe, inclusive, de autorização da Polícia Federal. Quanto à disposição regulamentar, ao embargante não se aplica o Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, conforme estabelece o artigo 33, parágrafo 1º, que a leitura é importante para o raciocínio. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais e estaduais e do Distrito Federal, civis e militares, ao Corpo de Bombeiros Militares, bem como aos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em razão do desempenho de suas funções institucionais. O porte de arma de fogo das praças das Forças Armadas e dos policiais e corpos de bombeiros militares é regulado em normas específicas por ato dos comandantes das forças singulares e dos comandantes gerais das corporações. Portanto, não está sujeito a regulamento normativo pelo Executivo, e sim pelos próprios comandantes de suas corporações, sejam eles das forças federais ou das forças estaduais. Sendo assim, para a caracterização do crime apenas pela falta de registro de arma, que era o caso, a arma não dispunha de registro, é imprescindível que a norma específica emanada do Comando Geral da Corporação expressamente assim o preveja. Caso contrário, estar-se-ia a atribuir interpretação extensiva da norma penal em prejuízo do acusado, não permitida no direito penal. Nos autos, não consta nem há qualquer referência à norma específica regulamentadora editada pelo Comando Geral do Corpo Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte. Com efeito, não é possível presumir que ela existe e que dispõe desse modo. Importante assentar que, mesmo para aquelas pessoas não policiais militares ou bombeiros militares que possuem porte de arma de fogo para defesa pessoal, concedido nos termos do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003, quando não obedecem a determinadas condições previstas no decreto regulamentador, a sanção aplicável é a cassação do porte e a apreensão da arma, e não a pena privativa de liberdade, consoante artigo 26, parágrafo 1º do Decreto 5.123 de 2004. Importante essa parte dessa análise, senhor presidente, que eu estou a dizer que, mesmo aqueles que não são policiais militares, que dependem da autorização da Polícia Federal para o porte de arma, quando essa arma não está devidamente autorizada, a sanção não é esta, é outra. O artigo 26, que faça a leitura. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedida nos termos do artigo 10 da lei em referência, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais, onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza. Olha só o disposto no parágrafo 1º que eu destaco. A inobservância do disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma pela autoridade competente que adotará as medidas legais pertinentes. Mas não diz que ele fica sujeito à sanção penal, porque passa a ser uma infração administrativa de regulação e não de punição do direito penal. A do direito penal é a outra hipótese,
que não se aplica, a meu ver, aos policiais militares que têm autorização legal para portar arma em decorrência da atividade típica. As medidas legais pertinentes a que se reporta o parágrafo 1º são de natureza administrativa, visando a tornar efetiva a cassação do porte de arma de fogo, jamais o oferecimento de denúncia, que é atribuição exclusiva do Ministério Público. Portanto, aqueles servidores não poderiam, quando apreendida a arma, não podem oferecer denúncia, não podem adotar, como diz aqui, que adotará as medidas legais pertinentes, não pode ser a denúncia, porque a denúncia pode ser oferecida pelo Ministério Público. Posto isso, voto por prover os embargos infringentes para absolver o embargante da imputação que lhe foi atribuída, fazendo prevalecer o voto vencido do desembargador Glauber por fundamento diverso, porque o desembargador Glauber votou pelo estado de necessidade e eu voto pela atipicidade da conduta. É o meu voto, senhor presidente. Tá bom. Alguma outra manifestação a respeito? Eu acompanho a divergência pedindo venha a relatora. Certo. Eu acompanho a divergência, mas também me acochando aos fundamentos do reconhecimento do estado de necessidade. Certo. Porque, vejamos, se acontecer alguma situação dessa, com um sujeito armado, embriagado, que ainda por si ainda tenha porte de arma, digamos, uma situação com a autoridade, ou um juiz, ou um promotor, e alguém consiga reter essa arma, vai fazer o quê? Jogar no meio da rua? Porque quem pegar vai estar sujeito a responder por porte ilegal de arma. Isso é deveras, a situação, me parece, foi comprovada, a situação, o homem estava embriagado, a arma era dele. Dizer que não há um risco nesse potencial é, pelo amor de Deus. Nós vamos deixar uma situação que ninguém possa... Olha, é melhor deixar o bêbado armado na rua, porque se eu for pegar a arma dele, eu vou responder por um porte ilegal de arma. Que é isso? Eu acompanho, mas reconhecendo... Pelos dois fundamentos, pelos então. dois fundamentos. Também, senhor presidente, eu acompanho a divergência pelos dois fundamentos. Também, excelência. Então, eu tomar o voto. Acompanho a divergência também. Está tão misturado aqui que eu vou tomar o voto. Senhor presidente, antes de... Proclamar. Pois não, palavra à relatora. Eu gostaria de retirar de mesa De e mesa. dar uma analisada melhor nesse processo. Certo. Está deferido o pedido. O próximo processo é uma revisão criminal de minha relatoria, mas exige a presença do doutor Ricardo Tinoco, juiz convocado, e Sua Excelência, por razões superiores, não pôde comparecer. Então, essa pauta, passemos ao de número 31. Da pauta do dia, são embargo, declaração e ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do desembargador Dilermando Mota. Em mesa? Sim, excelência. Por gentileza, proceda. Embargo, declaração de embargante, Prefeito Municipal de Natal e Município de Natal. Embargada Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Natal, Sindicato interessado, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte, Sindipostos. Esse não foi de minha relatoria, foi do doutor Jarbas, juiz convocado, mas o embargo de declaração, já que ele está afastado. Embargo de declaração e ação direta de inconstitucionalidade. Funcionamento de postos revendedores de combustíveis em shopping centers e a uma distância mínima de 500 metros desse estabelecimento de outros elencados na Lei 4986/98 do município de Natal. A alegação de que o acordo teria sido omisso acerca da proteção à vida, à segurança, ao meio ambiente urbano, ao bem-estar dos habitantes e à qualidade de vida da população, previsto nos artigos 5º, caput 6º, 170, inciso 6, 182, caput e 225, caput, e parágrafo 1º, 5, todos da Constituição Federal, matéria que foi devidamente apreciada na decisão embargada, apenas não se tendo feito alusão expressa a cada um dos dispositivos constitucionais invocados, inexistência de omissão, conhecimento e rejeição dos embargos. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador. O de número 32 é da relatoria do desembargador Glauber, que tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Embargo de declaração em mandado de segurança número 2017-45, dígito 9. O voto está disponibilizado, senhor presidente, e eu estou rejeitando os embargos. Mera rediscussão da matéria, que já foi enfrentada, no voto. Sim. Paridade do benefício, matéria já apreciada, integralidade do benefício, inaplicabilidade. Mesmo assim, ainda insisto. É aposentadoria especial, não? Eu digo aqui no meu voto que, quanto à alegação de omissão em relação à integralidade do benefício deferida no julgado, ora embargado, apenas para deixar consignado
Ressalto que esta egrégia Corte de Justiça, em julgamentos semelhantes, tem assentado o entendimento de que, até a edição da Lei Complementar de que trata o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, as aposentadorias especiais são asseguradas mediante os requisitos do artigo 57 da Lei Federal 8.203/91, com proventos integrais para os servidores, não devendo incidir na espécie a regra incerta no artigo 67 da Lei Complementar Estadual 308/2005, visto que o Supremo Tribunal Federal, e aí vai, então, um inconformismo que não vejo como prosperar. Já sim. Alguma manifestação a respeito? Aprovado a unanimidade nos termos da relatoria. Aviso aos senhores embargadores que os processos físicos foram todos julgados. Ficou algum que escapou por acaso? Passemos então à pauta do PJE. Da pauta anterior tem uma revisão criminal que foi julgada à unanimidade. Foi da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, o número 1. E, por uma questão de praticidade, eu informo também que o de número 30, que independe de pauta, também foi julgado por unanimidade, é um caso de competência de juízo. Os processos do 2 ao 29, todos por maioria, porque há uma divergência do desembargador Ibanez, que está registrado. Este foi o julgamento feito dos processos do PJE. Até o número? Do primeiro e o 30º, por unanimidade. E da pauta dos independentes, do 2 ao 29, por maioria, porque tem a divergência do desembargador Ibanez. Ficou algum? Senhor presidente, só para destacar, não sei se o desembargador Ibanez percebeu, que o conflito de competência na minha relatoria não é o de Currais Novos. Não. Então, não é por mais. Esse seria unanimidade. Então. Está anotado. Sim. Algum processo passou em branco? Não. Neste caso, eu dou por encerrada a sessão, agradeço a presença de todos.